Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e hoje vamos começar o dia orando pela sua vida. Olá, queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Um dia abençoado para todos e nós vamos começar o dia orando, clamando ao Senhor pelo agir de Deus na nossa vida. A nossa oração hoje é exatamente sobre isso. Orar quando Deus está em silêncio. Permanecer em oração, estar com os ouvidos atentos a entender os propósitos do Senhor quando você não está ouvindo a voz dele, quando parece que ele está em silêncio. Eu aprendi logo cedo na minha vida de fé, Deus trabalha em silêncio, planeja em oculto e honra em público. Jesus tentou ensinar isso. Quem dizia isso era o meu pastor que me discipulou. Ele dizia: Lobo, Deus trabalha em silêncio, planeja o oculto e honra em público. Jesus diz: quando você orar, ora em secreto, feche a porta do seu quarto, ora em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensa publicamente. Um dos textos mais impressionantes, um dos livros que eu mais gosto no Antigo Testamento, talvez você tenha percebido, é o livro de Isaías. Isaías 64:4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus trabalha, querido. Enquanto nós ouvimos o silêncio ou não ouvimos nada, Deus continua trabalhando naqueles que nele espera. Mas o que fazer quando Deus está em silêncio? Muitas pessoas, gente, ficam tristes porque antes estavam confiantes e eles percebem que as suas orações não chegam no céu ou não são respondidas no tempo que eles esperam. Há períodos de verdade, gente, que a gente tem que aprender o que fazer quando Deus está em silêncio. Há épocas em que Deus mergulha em profundo silêncio. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você e aconteceu com os outros homens de Deus. Por exemplo, Deus, ele ficou em silêncio com Abraão durante 14 anos. Quando Abraão escolhe ter um filho fora do propósito de Deus, com Agar, uma serva de Sara, Deus, ele não fala nada por 14 anos, fica em silêncio. Quer ver um outro homem que experimenta o silêncio de Deus? Jesus, ele está na cruz e ele recita o Salmo 22, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, a comunhão de Jesus com o Pai era algo tão profundo que de repente ela é interrompida por um silêncio. Por quê? Porque naquele momento Jesus, ele estava carregando os nossos pecados. Um outro homem que experimenta o silêncio de Deus é o profeta Elias no Antigo Testamento. Ele havia sido usado por Deus diversas vezes para profetizar sobre Israel. Tem uma época que ele profetiza a ausência, a falta de chuva sobre Israel durante 3 anos e meio. Essa experiência foi uma experiência que Deus usou. Ele vai lá e avisa a Acabe, o rei de Israel: não cairá um pingo de água durante 3 anos e meio. Então, esse mesmo profeta que foi usado por Deus, ele nunca foi querido como um pregador. Normalmente o ministério de profecia, o verdadeiro profeta, ele não anuncia coisas boas não, gente. Ele anuncia pecados. A voz profética, ela anuncia arrependimento. É isso que o verdadeiro profeta faz na Bíblia. Não são esses profetas que ficam inventando sonhos, dizendo que Deus falou quando Deus não falou absolutamente nada. Se você pegar em todos os profetas, todos eles, de Elias a Malaquias, você pega todos os grandes chamados de grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o próprio livro de Lamentações, escrito por Jeremias, e todos aqueles chamados Daniel, e todos aqueles chamados de profetas menores, não porque sua mensagem é menor, ou sua profecia é menor, mas porque são livros pequenos que vão de Oséias até o livro do profeta Malaquias, todos eles repetem a expressão arrependa-se. Esse é o verdadeiro sentido da palavra profética. E foi isso que Elias fez. Ele lançou uma palavra de arrependimento. Só que depois que ele foi usado, a sua vida sofreu um silêncio assustadoramente forte e grande. Imagina que você tenha servido a Deus fielmente, está servindo a Deus fielmente, Deus está usando você, está
constante comunicação com você e de repente você ouve apenas um silêncio de Deus. Essa separação de alguém ficar em silêncio, ela parece insuportável. Você vê que esse profeta Elias, ele experimenta a mesma coisa que todos aqueles que são seguidores de Jesus, que tem períodos que parece que Deus está longe de ser encontrado, né? Nós costumamos chamar esses períodos de secura espiritual. Às vezes, a gente chama de deserto espiritual. Agora, o que fazer quando Deus está em silêncio? A parte difícil da vida é descobrir realmente o que fazer durante os anos de silêncio, durante o tempo de silêncio. Então, você não deve ignorar o silêncio. Alguns dos maiores movimentos que Deus fez ou que faz em nossa vida vem no período de aridez espiritual, quando parecia que Deus não estava fazendo nada na nossa vida e a gente fica muito perto de Deus, esperando confiadamente que Jesus para eventualmente te manifestar seu poder, e as coisas acontecem com o silêncio de Deus. Em segundo lugar, é confrontar o pecado conhecido em sua própria vida. Para Elias não foi um pecado, não foi o problema do silêncio, mas o problema estava no povo de Israel, que estava correndo longe dos caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, faça aquilo que você sabe fazer. Volte para o básico da fé que você viveu. Você deve se lembrar da base da tua fé, que é firmada no próprio caráter e na promessa de Deus. Número 4, você deve fazer uma decisão, né? Então, nós ministramos, inclusive, no domingo passado, na nossa igreja, vocês façam o que vocês quiserem. Olhe para a tua vida antes, olhe para a tua vida depois. Olhe para a tua vida antes de Cristo, a tua vida sem Cristo. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Quando alguma coisa acontece na vida, muitas vezes o pecado, a ocupação, o tédio ou uma tragédia, temos assim períodos em que ficamos longe da nossa estreita relação com Deus. Mas Deus não muda, e se você ou mudou a tua obediência, se perdeu por causa do sofrimento, volte a temer e confiar no Senhor. Então, quando você faz isso, aprenda a ouvir e observar de perto a mão do Senhor e prepare-se para receber o poder de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, a pastora Fabíola vai orar pela sua vida e eu vou orar em seguida. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Amém. Pai, em nome do teu filho Jesus, Deus, eu quero colocar a vida de cada um agora nas tuas mãos, cada um que está nos assistindo nesse período de oração, que nós temos colocado a nossa dependência do Senhor, que está passando um momento difícil, de sequidão, de deserto. Senhor, que os olhos dos teus servos, do teu povo, estejam no Senhor, Pai, que eles não percam a visão, não percam a fé, não percam o ânimo, mas que eles perseverem em oração o tempo todo, crendo que o Senhor é um Deus que age de todas as formas, em todo o tempo. O Senhor tem realmente o controle das nossas vidas e o Senhor não perde absolutamente nada, nenhuma oportunidade. O Senhor está trabalhando no secreto, o Senhor está trabalhando no silêncio, o Senhor está trazendo respostas. Senhor, que eles entendam, eles consigam entender, Pai. Às vezes o Senhor está comunicando de alguma forma e eles não estão entendendo, mas que o Senhor abra o entendimento espiritual deles, Senhor. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, destampa, Senhor, para que eles realmente entendam a forma de ação do Senhor em cada problema da sua vida. Pai, que haja unidade, haja parceria na sua casa, no seu lar, aonde quer que eles estejam inseridos, no contexto familiar, mas que juntos eles perseverem unanimemente em oração, Pai. Eu quero liberar uma palavra, Senhor, de bênção sobre a vida deles, os casamentos, a vida profissional, a vida financeira, a vida espiritual, Senhor, e que o Senhor traga respostas, o Senhor se revele e o Senhor, Deus, os recompense publicamente, que é assim que nós ouvimos, Senhor, que o Senhor trabalha no secreto, o Senhor trabalha no silêncio, mas que o Senhor nos exalta, Pai. O Senhor nos exalta, o Senhor traz respostas, o Senhor não deixa o teu povo, Senhor, sem uma resposta, sem um alinhamento e sem a direção do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque cremos, Senhor, em todas as coisas, o Senhor está no controle, o Senhor está no comando e o Senhor não perde, Senhor, nada, absolutamente nada, Pai. Que no dia de hoje eles recebam respostas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Faça uma oração também junto comigo. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu confio no Senhor. O Senhor é o Deus do invisível, mas pela fé, os meus olhos te veem. Eu sou como Jó, que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar
depois os meus olhos passaram a te ver. Eu quero expressar a minha fé no Senhor, no Deus que não é um ídolo, que não é feito pela mão de homens. É um Deus que é todo-poderoso, que age no meio daqueles que exercem confiança no Senhor. Não há um Deus, nenhum Deus além de ti, que trabalha em prol daqueles que em ti esperam. Eu quero te convidar, ainda no meio do silêncio, ainda que eu não esteja vendo nada, nem ouvindo a tua voz, ainda assim eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu oro assim, Deus, nesse tempo de silêncio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Não se esqueça, você que tem gostado das orações às 6 da manhã com o pastor Oswaldo Lobo, com a pastora Fabíola, nos siga aqui. Se inscreva no canal Oswaldo Lobo do YouTube. Os nossos cursos de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão no cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os 7 cursos inteiros na plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.